Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Saudações nordestinas! Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Vamos começando mais uma edição, mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara, fazendo todos os comentários sempre pertinentes sobre o futebol nordestino. Meu parceiro Biel, muitas saudações nordestinas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boas saudações nordestinas, João. Boa noite agora que a gente está gravando, né? E quem estiver nos ouvindo aí, bom dia e boa tarde aí, em qualquer momento que você estiver nos ouvindo, seja na Sintonia Esportiva, seja nos agregadores de podcast. Vamos embora aí, que muita coisa está acontecendo, muita coisa aí a gente... reta final decisiva aí da Série B, também da Série A chegando aí nos momentos derradeiros, e o futebol nordestino também começa a preparação para a próxima temporada, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho de cada coisa dessa aí para quem estiver nos ouvindo entender aí o contexto do que está acontecendo no Nordeste nesse momento. É isso, né? Vamos que vamos. Aproveitar também para mandar um abraço para a galera que nos acompanha aqui, sempre que é transmitindo o conteúdo da Sintonia Esportiva nas rádios parceiras dos canais de streaming, a galera da Rádio Brasil Esportes, Rádio CBR, Rádio Carioca Futebol, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Rádio Camarapi, Rádio Belém Fox, Rádio Brasil Amazon, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio e TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio de volta ao passado. Todo mundo aqui, parceira da Sintonia Esportiva. Também mandaram um abraço aí, um oferecimento, né? Lógico. @lojinha do Duran no Instagram. Você, fã do esporte aí, quer a camisa do seu time do coração, seja futebol, basquete, futebol americano, beisebol, enfim. Qual for o esporte, você encontra lá na Lojinha do Duran. Acesse o Instagram, @lojinha do Duran, e faça o pedido da camisa do seu time de coração. Você fala por lá no chat, e aí fala que é ouvinte da Sintonia, fala que é ouvinte do Firula, e você ganha também um mimo por lá. Pode ser um frete grátis, um desconto, conversa lá, troca uma ideia com a galera da Lojinha do Duran, @lojinha do Duran no Instagram. Sem mais delongas, meu parceiro Biel Itajara, vamos começar falando dos destaques do futebol nordestino na Série A e na Série B, né? Que ainda temos calendário pela frente, reta final na primeira e na segunda divisão do futebol brasileiro. Vamos começar pela segunda divisão, vamos começar falando da Série B, porque, enfim, o esporte segue ali rondando, um cheirinho do título, no encalço do Santos. Cara, não tá pra brincadeira. A reta final de Série B também é de tirar o fôlego, né? Venceu o Guarani por 4-0, como a gente já tinha previsto, né, na 33ª rodada, mas acabou perdendo para o América Mineiro por 2-1, a equipe do esporte, né? Os outros resultados da 34ª rodada foi a vitória do Ceará em casa, 2-1 em cima do Paysandu, vitória importante do Vozão também. É importante ressaltar isso, que o Vozão segue colado no G4 ali, a 3 pontos de entrar na zona do acesso, tá ainda no páreo. E o CRB sofreu uma derrota para o Coritiba fora de casa, né, lá no Couto Pereira, foi 2-1 para o Coxa, mas o CRB não entrou na zona de rebaixamento, está em 16º, é o primeiro fora do Z4, segue com 36 pontos, o Sport com 59, né, nesse momento o Santos tem 62, e o Ceará 54 pontos. Tá todo mundo ainda ali, não tem nada definido, né? O Sport ainda pode chegar no título, o Ceará no G4 e o CRB pode não cair, né, Biel? É isso, João. Olha, a Série B, a única coisa que está definido é que o Santos subiu.
Isso aí acho que a gente. O Santos não precisa mais nem vencer. Ele pode empatar todas as partidas, ele pode empatar duas, empatar uma e perder as outras, que o Santos está. Agora é 3 posições ali. Tudo bem que o Sport ainda está na luta pelo título, mas o calendário acabou sendo duro para o Sport. Quando ele perde agora para o América no Independência, ele tem a próxima partida para enfrentar o Operário no Germano Kruger. Virou refém do calendário. Exato. E lembre-se que o Sport, a última derrota do Sport antes dessa para o América foi para quem? Para o Operário no Sport naquele jogo Aonde? adiado. Na Ilha do Retiro. Na Agora Ilha do vai ser Retiro. lá no GK, no Germano Kruger. A treta é maior lá em Ponta Grossa. Exatamente. E assim, tem um lado bom. Nesse exato momento que a gente está gravando, o Goiás está ganhando do Operário, então a gente vai. O Sport entra em campo enfrentando um Operário menos mobilizado para conseguir uma vitória. Mas a gente conhece, olha, tem uma coisa, poucas coisas são tão velhas no futebol quanto a mala de incentivo, né? A mala de incentivo financeiro das equipes interessadas. Então, o que vai ter de empresário cearense, empresário mineiro, colocando, enchendo dinheiro ali botando dinheiro ali no Germano Kruger para o Operário dificultar a vida do esporte, não vai O ser. Operário vai ter que operar. Exatamente. Vai ser um negócio assim muito, muito forte. Assim. Não foi legal. Enquanto o esporte, que, por incrível que pareça, né, é o segundo colocado, tem 59 pontos, está tipo, bem encaminhado para o acesso, mas não está nada resolvido. Do nada, assim, uma derrota deixou tudo um pouco tenso, sabe? Porque não é que, assim, não é que a vida do esporte se complicou. A vida do esporte pode se complicar se ele não vencer o Operário fora de casa. E vencer o Operário fora de casa, no Germano Kruger, não é fácil. Então, chegar num jogo como esse, com obrigação de conseguir um bom resultado, é muito complicado. E pior, vamos supor, perdeu para o Operário. Aí são 2 derrotas consecutivas, e aí vai o jogo em casa, vai ser contra a Chapecoense, que já não tem muito interesse na competição, está na 13ª colocação, está mais tranquilo, deu uma afastadinha da zona Como de eu digo no rebaixamento. Nordeste, né? Flor de macaxeira, nem fede nem cheira. Nem cai nem Exato. sobe. Só que segue a mala de incentivo também, além de que a Ilha do Retiro é um grande estádio para incentivar o esporte, é um grande estádio que mobiliza os jogadores, mas a Ilha do Retiro, quando joga contra, olha, é negócio assim complicado. E veja, nas Rapaz, últimas eu partidas. lembro um vídeo que eu vi nas redes sociais que o cara aprendeu espanhol para xingar o Labandeira, quando o Labandeira estava jogando no esporte. Rapaz, os caras aprendem até espanhol para xingar o jogador, hein, bicho? Quando quer encarnar no cara, hein, lá na ilha, hein, Biel? É isso, assim, eu tenho minhas restrições, né? Eu nunca escondi que eu torço pelo Santa Cruz, mas eu tento ter uma visão mais ampla desse tipo de história, e muitas vezes a torcida do esporte passa do tom nesse tipo de coisa, sabe? Nessa própria Série B, no último jogo do esporte na Ilha do Retiro contra o Guarani, a torcida estava vaiando jogadores de entrar em campo. Assim, tem Vamos coisas ter assim. calma, né, galera? Era contra o Exato. Lanterna, né? É uma coisa muito, muito complicada. A torcida anda muito abusada com o jogador Felipe, volante, dos reservas que entram ali. O centroavante, Gustavo Coutinho. Nossa, o Gustavo Coutinho também sofre na mão da torcida. Cara, mas também ele desencantou ali, gol, assistência naquele jogo, foi capa nossa aqui, inclusive no episódio, mas também nem tinha um mais, né, cara? Caiu Aquele de jogo novo, contra o né, de Mirassol. rendimento. Aquele jogo contra o Mirassol foi o canto do cisne do Gustavo Coutinho, né? Ele fez aquele excelente jogo, ele foi o melhor em campo para mim, e o que é que acontece posteriormente? Ele não jogou mais nenhuma boa partida. Sendo que aquela partida fez ele recuperar a posição de titular. E assim, eu vejo muito na mídia pernambucana um estranhamento, porque assim, o Zé Roberto conquistou a vaga em campo. Aí o Zé Roberto é suspenso, e aí sai de campo, o Gustavo Coutinho entra, faz aquele boa partida,
e ganhou a posição sem ter uma disputa de verdade com o Zé Roberto. E aí tudo bem, o Zé Roberto ele tem muitos problemas. Ele não é um centroavantão como ele tem outro estilo de jogo, né? Ele tem outra origem de formação, né? Ele não era um atacante de origem, ele jogou de meia, jogou de ponta, até virar o centroavante que a gente conhece hoje, mas com um estilo bem diferente do Gustavo Coutinho, e ele faz muita falta. Pelo amor de Deus, como o Zé Roberto, ele sofre cartão amarelo, como ele é um atacante assim, que às vezes irrita, sabe, de quanto... E aí eu imagino que possa irritar assim, o treinador, de, não, prefiro o Coutinho. Mas assim, nesse momento não existe justificativa. O Gustavo Coutinho deveria ir para o banco e até para preservar ele. Tudo bem que o próximo partida é fora de casa, mas para partidas na Ilha do Retiro, o ideal é preservar alguns jogadores, sabe? Eu acho que o Felipe, como eu falei, e o Gustavo Coutinho são dois nomes que eu imagino que, assim, um trabalho para poupar eles da pressão da torcida, porque a torcida, como eu falei, às vezes vai jogar contra, e a Ilha do Retiro, quando joga contra, virou uma área movediça para o próprio esporte. Então, é torcer, assim, é torcer, no caso, para quem torce para o esporte, conseguir essa vitória de qualquer forma fora de casa, para não chegar na Ilha do Retiro de uma forma, de uma pressão assim desnecessária e assim desnecessária e inimaginável. Há 2 rodadas atrás a gente nunca imaginaria que o Sport poderia chegar pressionado num jogo em casa contra a Chapecoense para decidir acesso. Assim, é uma coisa muito complexa assim e demonstra a dinâmica que está essa Série B, né? Essa Série B, assim, tá uma Muita coisa... gente reclamou, chiou o fato do Sport ter uma reta final de Série B, 3 jogos seguidos em casa. Mas tinha esquecido que esse jogo contra o Operário era um jogo de rodada atrasada. Então, assim, no fim das contas acabou ficando 3 jogos seguidos em casa? Ficou, mas na verdade seriam apenas 2, se fosse uma situação normal. Outra coisa também que a gente precisa levar em consideração, o jogo contra o Operário foi justamente uma derrota para o Sport, ele não somou ponto em casa. Então isso complicou o cenário para o Leão Pernambucano, porque a galera chegou batendo palma, levantando a mão para o céu e agradecendo, olha, temos 3 jogos na ilha, são 9 pontos, vamos que vamos. E não foi bem assim a história, né, Biel? Exato, e assim, também tem um outro fator que aí o Pepa, na coletiva que eu assisti, lembrou que o que é que acontece? O esporte também. Beleza, foram jogos em casa, mas foi uma sequência de menos tempo para descanso. Foram 4 dias entre um jogo e outro. E aí não me parece assim anormal que o esporte tenha sentido cansaço. Acho que é uma coisa. Você está jogando ali, beleza, são jogos em casa, mas são jogos desgastantes. Nesse meio tempo, teve lesão do Kaique França, que saiu, depois voltou. O Julian Fernandes, que é o volante que a torcida pede no lugar do Felipe. O argentino teve uma lesão na panturrilha, perdeu já 2 jogos. Então, esse negócio desgasta. Assim, não é só os jogos em casa. Tem que ter um contexto. Além de que, vamos lembrar, né? O esporte passou vários tempos. Era uma reclamação do próprio esporte. A demora da CBF de marcar esses jogos, desse jogo contra o Operário. Reclamou muito. Mas a CBF é dessas, né? Quando marca também é uma faca de 2 gumes. Às vezes te ajuda que você nem acredita, às vezes também te prejudica que você... Pois é, nesse caso, eu acho assim, foi beneficiado, mas se você só olhar pelo lado do benefício, você não está olhando a grande fotografia desse momento, né? O esporte passou vários momentos com um jogo a menos, mas aí também sem a possibilidade de ter pontuado. Quanto tempo o esporte ficou fora do G4, naquele período dos jogos a menos? Que eram 2 jogos a menos, né? CRB e Operário. Tem que lembrar que foram 2 jogos a menos nesse processo. Então, era muita pressão, era uma coisa assim. E aí foi no meio do processo do Guto Ferreira, a gente lembra, né, que Deus tem o Guto Ferreira, que foi complicadíssimo passar. Também. Pois é, e aí vem o Pepa e resolve tudo, e aí no período, tudo bem, assim, como eu falei, foi beneficiado, mas assim, se a gente olhar sem ter um olhar crítico para isso, aí a gente vai cair numa conspiração meio boba, sabe? De o esporte foi beneficiado e ponto, porque a CBF é bonzinha com o esporte.
A CBF não é bonzinha com o esporte. A CBF é desorganizada. E aí, no meio disso tudo, aconteceu do esporte cair 3 partidas seguidas aí, jogando em casa. Vamos ver. Sendo que agora também, ó, no meio disso aí, ó, 2 partidas fora de casa. Foi agora contra o América, depois é contra o Operário. Então, você ganha Eu de um também lado, acho perde do isso, outro. né? Eu acho que a galera que reclamou também quis chiar ali, quis procurar cabelo em ovo, né, cara? Assim, não, Exato. não fazia muito sentido, não. Agora, o Ceará, cara, o Ceará tá na porta do G4 e não entra, Biel. É porque é muito complicado. O que o Novo Horizontino e o Mirassol sempre a gente acha, não, agora eles vão cair. Aí eles vão lá e vencem de novo. Assim, eu tô sempre esperando a hora da queda do Mirassol. Eu confio mais no Novo Horizontino do que no Mirassol. Que assim, eu acho que tem mais jogadores qualificados. Eu confio mais no trabalho do Eduardo Batista, sendo que quem oscilou mais nas últimas rodadas foi o Novo Horizontino. Só que aí essa oscilação do Novo Horizontino foi uma coisa assim. A gente tá gravando aqui na terça-feira, o Novo Horizontino joga hoje, assim. Quando entrar no ar, o Novo Horizontino já vai ter jogado contra o Guarani, lanterna. E aí é um jogo de vida ou morte, assim. A gente não pode tirar de vista que esses jogos assim, Novo Horizontino e Guarani, na casa do Guarani, é um clássico paulista. As coisas dão uma igualada diferente. A gente não pode esquecer que Exatamente. o Guarani, quando enfrentou a Ponte Preta, ganhou da Ponte. Aí demitiram o Nelson Batista. Aí depois a Ponte Preta vai e volta a vencer. Aí o Guarani segue na lanterna e a Ponte Preta já saiu da zona de rebaixamento de novo. É a dinâmica dessa Série B. Assim, não tem nada muito óbvio. Assim, a gente, de verdade, assim, não se surpreenda aí se aparecer algum outro time conseguindo uma façanha aí que inesperada nesse processo. Acho muito Na difícil. arrancada Primeiro, final, né? Que, enfim, ainda isso, faltam 5 jogos, né? isso. Nas últimas 5 rodadas, o Novo Horizontino perdeu 3 partidas. Aí o Novo Horizontino não, o Mirassol não. O Mirassol Pode ser aí, ó, pro Ceará a oportunidade. Pois é, e o Mirassol, que é o que eu falei que eu confio menos, ganhou 3 consecutivas. O Sport teve esse recorte de derrota, da derrota para o Operário e a derrota para o América, que joga uma pressão. E aí está tudo muito em aberto. Assim, como eu falei, eu acho que o único garantido, acho não, né? É muito óbvio que o único garantido é o Santos. Matematicamente, a gente entende que 63 pontos ele consegue a classificação, né? Então, o acesso para a Série A. E ele está com 62 nesse momento. Então, mais 3 vagas. 3 vagas. A gente tem a nossa torcida pelo futebol nordestino. Eu espero muito que o Ceará consiga. Léo Condé fez um trabalho de recuperação. Assim, onde o Léo Condé pegou esse time e o que jogava o Ceará antes da chegada do Léo Condé é uma coisa assim que ele mudou, né? Inclusive a melhora do Eric Puga, que teve um momento de baixa na temporada e aí não voltou. Para mim, é um dos candidatos aí a melhor jogador do campeonato. Para mim, a gente falou tanto ali do Lucas Lima, né? Eu acho que a grande briga aí desse melhor jogador do campeonato está entre Lucas Lima, Eric Puga e o Guilherme dos Santos, que é também um jogador bastante decisivo, inclusive com a passagem marcante pelo esporte, viu? Não sei se você lembra aquela 2019, se eu não me engano, inclusive com Guto Ferreira, que ele foi artilheiro da Série B, fez uma grande Série B pelo esporte, e que foi, inclusive, que projetou, né? CRB, então, se o Ceará tá no G4, CRB também tem nada garantido de ficar fora do Z4, né, Del? Não tem nada garantido. Assim, o que eu me apego em relação ao CRB é o Hélio dos Anjos. Assim, eu confio no trabalho dele e eu acredito que as derrotas assim que o time do CRB sofreu é duro dizer isso, mas é natural. Tudo bem que pode não achar natural perder para o Mirassol em casa, no Rei Pelé. Mas onde é que o Mirassol está na tabela e onde está o CRB na tabela? Qual é a mobilização do Mirassol e qual é a mobilização do CRB? Tudo bem que o CRB precisa se escapar, mas hoje a gente tem que entender o recorte.
Assim, um tá desesperado. Eu preciso. Tipo, deve ser. Imagina o bicho que deve ter sido do Mirassol para essa partida fora de casa. Imagina o dinheiro. E assim, eu falei assim que eu acredito menos no Mirassol, mas não é pouco jogador bom, não. Tem o Della Torre, tem o Fernandinho, o Danielzinho, que jogam muito bem. Tem o Dudu. Dudu não está sendo nem titular, que era um baita volante no Vitória. Estava jogando Série A outro dia, desceu para a Série B para jogar pelo Mirassol. Então, o Mirassol é um time qualificado enfrentando um CRB combalido. E aí, a última derrota do CRB é contra o Curitiba no Couto Pereira. O Curitiba, que é complicado, né? O Curitiba ele não tem chance de subir. O Curitiba não vai subir. Mas existe uma ilusão. Assim, a minha percepção é que existe uma ilusão que o impossível pode acontecer para o Curitiba. E vamos lá. Também tem jogadores qualificados. Na janela do meio do ano, eles trouxeram o Zé Gabriel, jogador do Vasco da Gama, que jogava a Série A até outro dia. Assim, para a Série B, podem falar o que for. O Zé Gabriel, ele não era amado pela torcida do Vasco, mas ele é um bom volante. Para jogar aí a Série B, ele tem capacidade técnica. O Lucas Ronier é uma das revelações dessa Série B. Que jogador é o Lucas Ronier, o ponta do Curitiba? É um jogador que não vai ficar muito tempo no coxa. A gente não tem qualidade. Eles contrataram aí o Júnior Brumado, né? Tem que lembrar aí, o Curitiba acabou que, como eu falei, são derrotas normais. Agora, qual é o ponto? É o CRB contra o Ituano. Aí, meu amigo, você está enfrentando o Ituano, você tem que vencer o Ituano. Não tem outra possibilidade. O Ituano, que é outro aí que está numa briga ferrenha. Inclusive, né? O Ituano está 2 pontos atrás do CRB. O CRB 16º, o Ituano 18º. É uma questão assim, é um confronto direto. E aí o CRB ainda tem a grande. Olha, o problema do CRB é a sequência depois do Ituano. É Goiás, que ainda luta, Santos, que tenta o título, e o Operário, que vamos ver, né? É torcer para o Operário chegar sem motivação para a última rodada. E assim, né? Só até para dar detalhadamente como é a tabela, é Ituano no Novelli Júnior, Goiás no Repelé, Santos na Vila e depois Operário no Repelé. Então, eu acho que tem uma boa chance do CRB conseguir escapar aí. Se tiver que ser na última rodada, eu acredito que mesmo na última rodada tem uma boa chance aí de ganhar do Operário em casa. E o Hélio dos Anjos, ele é treinador. Ele tem a capacidade de mobilizar essa equipe e eu acredito que inclusive consegue uma vitória no Novelli Júnior, inclusive para rebaixar o Ituano. Isso, né? Vamos agora falar de Série A, porque foram 3 placares diferentes na 31ª rodada, né? O Vitória venceu em casa, o Fluminense, 2-1. Palmeiras recebeu o Fortaleza e o Lion arrancou um empate. Olha que esse empate foi um negócio bem polêmico, hein? Meio garfado. Vamos, inclusive, falar mais dele no segundo bloco. Enfim, e o Vasco recebeu o Bahia sofreu uma derrota em São Januário, 3-2 para a equipe do Vasco. Fortaleza segue em terceiro, agora um pouquinho mais descolado, né, de Botafogo e Palmeiras, agora sai com 57 pontos. Bahia, sétimo colocado, 46. Vitória, 14º com 35. Vitória subiu de vez, hein, Biel? É isso, João. Vitória aí que a gente até falou, né? Que, olha, de repente as coisas mudaram. Eu falei tanto do Criciúma, e quem me surpreendeu foi o Juventude. Do nada o Juventude aparece na zona de rebaixamento e o Fortaleza e o Vitória se afastando aí dessas equipes, conseguindo vitórias importantes. Veja, venceu o Fluminense. É muito importante essa vitória É um bom direto. Exatamente. Foi muito importante aí conseguir esse resultado. O Bragantino aí cada vez mais complicado, não consegue ganhar. O Juventude também entrou numa sequência complicada. Como a gente já tinha falado, Atlético Goianiense e Cuiabá já são rebaixados. Aí são 2 vagas. Para mim são 2 vagas para 5 times.
É Juventude e Bragantino, que já estão na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense do pacto que eles fizeram lá, que a gente viu nas redes sociais, que, assim, coincidentemente conseguiu a vitória, né? Do Cruzeiro É naquele o jogo. pacto, bicho. Os caras tiraram, Pacto, foram assim, buscar o homem sem lá do querer Abel. colocar, sem colocar a índole do Rafael Silva em questão, o pacto foi com o Rafael Silva. Como é que o cara me entra no jogo e em 30 segundos não, né? Foi 5 segundos. Ele entrou, deu uma cotovelada, deu duas cotoveladas e foi expulso. E acabou com o Cruzeiro na partida, né? Então, meio que foi uma coisa meio surreal que O a gente viu pacto, bicho. naquele. O cara entrou endiabrado. Aí, ó, o pacto do Atlético aí. Entrou, entrou ali Negócio no de Rafael. maluco. Complicadíssimo. E aí o Vitória conseguindo ganhando em casa, assim, o jogo com todas as suas polêmicas, mas outra grande partida do Mateuzinho, né? A gente tem que exaltar o Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho, assim, permanência do Vitória é questão de, sei lá, bota aí 70 a 60% para o Mateuzinho, o resto para o Carpini, que conseguiu Nossa, ajeitar essa equipe. Carpini só presta assim, cara. Só presta trabalhando sob pressão. Quando ele tem um ambiente muito favorável para ele, parece que ele fica ali com o rei na barriga, vai empurrando as coisas de todo jeito e o negócio não desenvolve. É meio louco isso do Carpini, né? A gente já falou disso em outros momentos. Incrível, né? Assim, eu valorizo esse trabalho do Carpini aí no Vitória. Não tive meus momentos de achar que não ia dar certo e ele Eu também. calou a minha boca e assim, mas assim, de verdade, eu acho assim, só Carpini sem Mateuzinho não ia dar certo, só Mateuzinho sem Carpini também não ia dar certo. Eu acho que essa união aí, Mateuzinho para mim é um dos destaques do Brasileirão, tá? Ele não é destaque do Vitória, não. Ele é um dos destaques do Brasileirão. É um meio aí para todo mundo ficar de olho. A gente lembrou aí no acesso do Vitória, ele é um jogador que veio do interior do Rio Grande do Sul, gente. Uma capacidade aí de olheiros do Vitória muito boa. Se destacou na Série B, chega no Baiano, foi o melhor jogador do Vitória no Baiano e na Série A tem demonstrado um grande valor. Já indo aí para o Fortaleza, rapaz, eu Calma, sou vamos muito. falar mais de Fortaleza no segundo bloco. Mas, Só para a gente assim, passar garfaram assim. lá, bicho. Garfaram lá, Não, porque deram um pênalti ali que, pro Palmeiras que foi bizarro. Tite não tocou no cara. não, olha, a gente, como você falou, a gente vai entrar nesse ponto mais forte ali no segundo bloco, mas eu tentando enxergar aí o copo meio cheio de. Eu achei um bom empate fora de casa. Assim, é uma demonstração de força. Eu Pô, acho mas que podia ter ganho. deveria Se ter não ganho. tivesse tido o pênalti lá do Palmeiras, Exatamente, eu acho que esse é o o gol do ponto. Eu empate acho do que Fortaleza teria sido o gol da virada. vamos colocar nesses termos, sabe? Você conseguiu um empate fora de casa contra o Palmeiras, que está numa luta pelo título, e Mas você você também não. tá. Você tava no encalço dele. Mas agora tá menos. Agora, nesse exato momento, O assim, empate não foi bom nem para Palmeiras, nem para Fortaleza. Mas, nem- assim, o Palmeiras sente porque foi um empate em casa e o Fortaleza sente porque, para mim, foi um empate garfado. esse é o ponto. Esse é o ponto, assim, que tipo, você poderia ter se recolocado numa luta mais específica ali pelo título com o Botafogo, sendo que aí, com esse empate, você se coloca assim, porque se foi um momento estranho ali do Fortaleza, né? Derrota, empate, e aí quando vem enfrentar com o Palmeiras, aí a gente fica, pô, eles vão perder, é o Palmeiras, é no Allianz, é não sei o quê. Que foi aqueles jogos ali, né? Aquela derrota pro Grêmio, empate contra o Atlético, deixou uma coisa Foi assim bem meio. amargo. Exato, deixou uma desconfiança. E esse empate contra o Palmeiras, na minha percepção, recoloca uma confiança na equipe. Dá para sentir assim uma. Não, pô, demonstrou força. Não venceu porque, vamos colocar nos termos, foi roubado. Assim, não,
Pô, eu não gosto porque, assim, demonstra uma coisa meio de conspiração em relação a isso. Que eu não acredito. Mas foi um erro de arbitragem, eu não estou dizendo que é conspiração, não. Não, Mas tem acho que o caseiro que, no erro ali na dúvida, apita pro time da casa. e que é ruim. É que é ruim, assim, é aquela coisa, assim, não é nem passar pano pro juiz. Ele não devia estar em campo. Um juiz desse tipo de qualidade, ele não tem que estar nem apitando um negócio desse. Não só o juiz, tá? Todo o corpo de arbitragem tem um VAR, pô. Se tem um VAR ali para fazer esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, assim, é uma questão assim muito difícil. Mas aí passando aí, que a gente vai falar mais desse jogo, o que a gente não vai falar é que é o Vasco e Bahia, que foi muito engraçado. Assim, eu vi umas análises que o Vasco jogou sem o Vegete, sem o Felipe Coutinho. E aí foi o Puma de ponta. O Puma tá sempre jogando de ponta nesses últimos tempos, mas foi o Emerson, o Payet, que o Payet entrando 5 minutos em todos os outros últimos jogos do Vasco. Ele fez uma atuação gloriosa. Isso. Também tem o desfalque do Hugo Moura. O Hugo Moura, que é o principal volante do Vasco hoje. Exatamente. E aí a torcida do Vasco tava muito pessimista para essa partida, sabe? Tava assim, pô, a gente vai jogar com quem de volante? Os caras meteram 3-0, cara. Bahia fez 3-1 no final do primeiro tempo, um negócio meio bizarro, assim, nossa. Quem foi que o Paiva colocou no lugar do Hugo Moura? Foi o Galdames, que é um chileno que não jogava faz alguns meses e que não existe uma unidade de torcedor do Vasco que goste do Galdames. Ele fez a melhor partida da vida dele contra o Bahia ontem. Assim, foi incrível que o Galdames jogou assim. E aí foi engraçado que aí nas redes sociais a piada foi: o Ceni foi preparado para enfrentar um Vasco. Foi preparado, não. Ele não sabia o que enfrentar. Chegou em campo, foi tudo o contrário do que ele imaginou, e aí ele enfrentou um Vasco completamente diferente e ficou perdido. E assim, isso foi uma piada de rede social, mas dentro de campo pareceu exatamente isso. Mas, cara, para mim foi isso. O Vasco, o Bahia se preparou para enfrentar o Vasco e o Vasco se preparou para enfrentar o Manchester City. Tava esperando o pior, vamos ser amassados, humilhados, triturados. Os caras do Bahia estão com o time inteiro, pai e tal, gente cheio de desfalque, isso e aquilo. E meteram 3-0, o Bahia ainda correu atrás. Os caras do Vasco acharam ruim, cara. Ganharam de 3-2, não. Como é que a gente ainda deixou o Bahia fazer 2 gols? Meu irmão, imagina só a pompa que os caras saíram depois de fazer 3-0 e tomar um ali no final do primeiro tempo. É porque o Vasco ele teve alguns momentos nessa temporada de tomar gols no final, né? Acho que em São Januário aconteceu 2 vezes, teve um jogo contra o Red Bull Bragantino também que aconteceu isso. Eu acho que a torcida tá meio que com essa. Já com tá ressabiada, né, bicho? Exato. Escaldada. E teve o lance do Rafael Ratão. Eu não sei se você lembra, assim, aquele lance que ele. Claro. Que a bola, o Léo Jardim. Que goleiro o Léo Jardim, né? A gente nunca tem fala muito assim, mas o Léo Jardim é um goleiraço. Fez a defesa, sobra no Rafael Ratão. Rafael Ratão perde sem ninguém na frente dele. Perde um gol incrível, que seria o gol de empate. Seria um gol de empate para o Bahia. E aí, beleza, dá um negócio aí para a torcida. E aí foi isso, assim. Parece que o Bahia foi surpreendido. O Payet fez a melhor partida dele pelo Vasco, que é um grande jogador, mas estava muito mal. Tava. Tava numa baixa, tava todo mundo. E o Payet, hein? Isso já é meme no Rio de Janeiro, cara. Assim, agora vai, vez ou outra, faz assim, aí, como é que jogou o Vasco e tal? No meio do papo chega alguém e mete esse grito. E o Payet, hein? É isso. E aí, ó, o Payet, 3-2 no Bahia. 2 gols do Payet, o segundo um belo gol. E ele jogou muito bem, né? Sendo que aí, pronto, foi aqueles 3-0, aí o Ceni faz as alterações, coloca o Luciano Rodrigues, né, o Lúcio Rodrigues aí, o uruguaio. O uruguaio já faz um gol no primeiro tempo ainda, mudou muito. E é até engraçado, né, na coletiva do Ceni, são 2 pontos, assim, muito que eu achei engraçado. Um foi quando perguntaram para ele se o Vasco surpreendeu ele, e a resposta do Ceni foi: o meu time me surpreendeu. Ele não estava esperando que o time fosse tão mal. Vamos falar mais disso no segundo bloco. Eu acho que já é um bom preâmbulo.
O meu Exato. time me surpreendeu, o Rogério Ceni falou isso. Everton Ribeiro também saiu na bronca. Vamos falar mais disso no segundo bloco. E a outra pergunta foi sobre o próprio Luciano Rodrigues, né? Que é o maior investimento do futebol nordestino, que não vem sendo titular, entrou, fez um gol, jogou bem. E aí foi perguntado: e aí, Ceni, vai ser titular mais vezes agora? Aí a resposta de Ceni meio evasiva, mas dando um sinal que vai dar mais chance, ele disse: possivelmente. Ele estava para muito pouca conversa, Ceni. Meu irmão, tava indignado, né, cara? Exato. Indignado, né? O time simplesmente desapareceu em campo. Foi muito abaixo o Bahia. Correu atrás o jogo inteiro. Difícil, difícil. É isso, né? Vamos finalizar esse nosso bloco, esse nosso primeiro bloco. Vamos conversar mais sobre a vida dos times da primeira divisão ali, mais especificamente os tricolores, né? Fortaleza e Bahia, que estão passando por situações complicadas aí nos últimos jogos. Depois do intervalo a gente fala mais. Esse é o meu, o seu, o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e tenho aqui ao meu lado meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Segundo bloco é a hora da gente falar aí da intermediária, trazer assuntos dentro e fora das quatro linhas, novidades aí do futebol nordestino, internacional, enfim, nordestinos espalhados pelo mundo da bola. Vamos que vamos trazer já esse primeiro destaque, que é o Fortaleza, né? Ele estava falando no final do primeiro bloco sobre os resultados da Série A, né? O Vitória venceu, mas Fortaleza empatou e Bahia perdeu. Ambos jogaram fora de casa, né? Os tricolores. E o Fortaleza, com esse empate em 2-2 do Palmeiras, ele descolou um pouco do Botafogo, né? Agora são 7 pontos de diferença, 4 para o Palmeiras. E fica mais difícil aí a gente pensar no sonho do título do Brasileirão 2024 para essa equipe do Juan Pablo Vojvoda. Pelo menos fica difícil pensar. Eu não sei se fica impossível, porque aí eu já jogo para o meu parceiro Gabriel Itajara, porque a pergunta é essa, né? O Fortaleza já chegou ao seu máximo possível ou ainda dá para sonhar com esse título, Gabriel Itajara? Olha, eu acho essa pergunta um pouco mais complexa, assim, depende muito, acho que é rodada a rodada. Hoje, com a sequência que o Fortaleza teve, né, de 3 partidas sem vencer, né, foi uma derrota e 2 empates, eu tiro o Fortaleza, sendo que ele tem um jogo no Jacone contra o Juventude. Se vence o Juventude, eu acho que volta. Mas se não consegue uma vitória, fica naquela coisa. Assim, fica muito. É fácil para mim ficar nesse escorregadinho, mas assim, tá muito difícil perceber o Fortaleza conseguir o equilíbrio que alcançou o Botafogo e o Palmeiras, sabe? O Botafogo, que inclusive teve empate nesse meio caminho, mas é um time assim, querendo ou não, mais rico, né? Mais qualificado, tem mais opções. O Palmeiras é o time do. Esse sim que eu considero o time do Pacto, o time do Abel é complicado. É um time assim que, beleza, assim, para conseguir vencer do Fortaleza, precisou de uma ajudinha, foi aquele negócio todo, mas ainda assim é o Palmeiras do Abel. Tem jogadores qualificados, tem o Felipe Anderson, tem o Estevão, que é hoje o melhor jovem do futebol brasileiro. Tem muita coisa acontecendo. E aí, nesse cenário, quando eu olho elenco e qualificação, eu acho que o Fortaleza sai da briga. Assim, olhando aí a 31 jogos disputados, né? Os 3 primeiros colocados que estão nesse 31 rodadas disputadas, nesse momento, assim, acabou ficando distante, porque eu acho que vai ser muito difícil o Palmeiras e o Botafogo perder, né? E aí o Fortaleza tem uma sequência que eu não acho tranquila. Depois desse jogo contra o Juventude, enfrenta o Vasco no Castelão,
depois o Fluminense no Maracanã, e aí a sequência de Flamengo, Vitória, e aí só depois que enfrenta o Atlético Goianiense, assim, que é realmente uma equipe mais abaixo, né? Todas as outras vão ter um grau de dificuldade que é onde a gente vai entender melhor o que é que vai levar, para onde vai esse Fortaleza. Eu acho que vai acabar sendo rodada a rodada. E eu ainda acredito, viu, que pode fazer uma grande campanha e ainda assim não consiga encostar, assim, se aproximar numa coisa assim, 1, 2 pontos do Botafogo e do Palmeiras hoje. Minha percepção é essa. Eu acho que o Fortaleza fica fora, não por falta de qualidade ou de capacidade de vencer seus jogos, mas por causa da qualidade e do momento dos dois rivais que estão acima deles, que é o Botafogo e o Palmeiras. O Botafogo que está na semifinal da Libertadores, depois de ganhar de 5-0 do Peñarol na partida de ida, do Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de visão, assim, e, pô, nesse momento eu acho que está fora. Pode mudar, assim, como eu dei essa sequência de jogos, pode ser que daqui a 2 rodadas a gente olhe assim, opa, olha o Fortaleza aí, olha o Botafogo se complicando no meio dessa maratona de jogos importantes, olha o Palmeiras também aí se complicando com qualquer coisa que pode se complicar, porque a gente sabe que o futebol brasileiro está num momento de equilíbrio e que às vezes os times de baixo aí vão surpreender e conseguem uma coisa, né? O Fluminense estava na zona de rebaixamento, contratou o Mano Menezes, mudou a trajetória. O Cruzeiro estava lá em cima, começou a cair, demitiu o técnico, contratou o Diniz, e o Diniz está 5 partidas sem vencer. Então muda muito rápido. Por isso que minha percepção hoje chegou aí no limite. Chegou no limite, e vamos ver que se esse limite pode ser que leve a sonhar ainda. Hoje eu acredito que não sonha mais. É isso, né? Vale lembrar que o Fortaleza já terminou campanha em G4 de Brasileirão, já terminou em 4º lugar, posição que inclusive rendeu vaga direta na Libertadores para a equipe do Lion. Você, né? João, qual é a tua percepção disso? Hã? O que é que você acha disso? Não, cara, assim, eu acho que é um passo à frente. Se você terminou já uma campanha em 4º lugar e hoje você está em 3º, é um passo à frente, não é um passo gigante, não é um passo longo, você não correu, mas você andou, você caminhou para frente, sabe? E dentro do orçamento, dentro do dinheiro e do planejamento que o Fortaleza tem à sua disposição, cara, eu sinceramente não consigo imaginar a trajetória melhor para o Lion, não. Só se tivesse passado pelo Corinthians e fosse de novo para a decisão da Sul-Americana. Mas melhor que isso, aí não vai para a decisão da Sul-Americana, mas subir uma posição em relação às melhores campanhas que já fez no Brasileirão. Então eu acho que dá uma equiparada, né? É isso. Meu campeonato por Fortaleza hoje é conseguir terminar na frente do Flamengo, que é um 4º colocado aí, super qualificado. Para mim, se o Fortaleza termina na frente do Fortaleza Flamengo... Fortaleza cara, frente do super Flamengo é realmente uma coisa... Eu acho, assim, acho bem significativo, né? O maior folha salarial do Brasil. Não vamos esquecer disso, não. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho aí. É isso. Próximo assunto, Bahia. No Bahia, Everton Ribeiro ficou na bronca com a desatenção do time ali no jogo contra o Vasco. Falou, inclusive, situação que foi delicada ali, ficou um clima de mal-estar ali pela cobrança do capitão Everton Ribeiro diante dos companheiros do Bahia que jogaram uma partida extremamente abaixo da expectativa, como a gente já falou no primeiro bloco. Os caras tinham tomado 3-0, não tinha nem terminado o primeiro tempo ainda, era meia hora de jogo, já estava 3-0 pro Vasco, né, Biel? É isso, a gente comentou, né? Foi uma partida difícil aí para o Bahia, o começo de jogo principalmente, né? Foi surpreendido pelos jogadores menos qualificados do Vasco, e aí o Vasco acabou menos qualificado, assim, uma brincadeira, né? Foi uma grande atuação do Payet, que a gente sabe que é um craque, não estava bem, mas acabou fazendo a partida dele do Vasco, a partida resolveu ser decisivo contra o Bahia, né? Pois é.
momento aí acaba sendo ruim pro Bahia nesse contexto. E aí, assim, pô, que azar do Bahia, né? Pegar a melhor partida do Galdames, que só jogou bem no Campeonato Carioca, que a torcida do Vasco falou, ele enganou bem no Campeonato Carioca, porque ele jogou no Brasileiro, ele foi muito. E ele fez uma grande partida ontem. E aí, Puma Rodrigues, enfim, foi uma boa partida do Vasco. E aí o Bahia não teve. A gente falou ali da coletiva, né? Foi uma coisa assim, ficou na bronca. Claramente o Bahia está com alguma dificuldade. Assim, a sensação, a gente falou do teto do Fortaleza, a sensação é que o Bahia chegou no teto. A minha sensação é essa, assim, chegou num teto. Aí é pior, porque vamos e convenhamos, como é que esse Bahia chega no teto, que é uma sétima posição, e você olha para um Fortaleza que tem um orçamento bem mais humilde, está lá em terceiro, à frente, inclusive, do gigante Flamengo, que tem o maior orçamento do futebol brasileiro e sul-americano. Exatamente. Assim, se por um lado eu consigo enxergar algo muito positivo na campanha do Bahia, que a gente vai lembrar, né? O Bahia lutou até a última rodada no ano passado para não cair. E aí você sai de uma campanha de último colocado, de zona de rebaixamento para escapar no final, para lutar pela Libertadores. Tá uma posição atrás da zona de Libertadores, tá? A gente não pode esquecer disso. O prêmio de consolação do Bahia é uma Sul-Americana, que não tá falando não, né? Não, pois é, não é uma coisa assim. Não jogou a Sul-Americana esse ano, não conseguiu classificação no passado. Mas fica também, João, a sensação de frustração, né? Porque no começo do campeonato a gente falou sobre o Bahia na luta pelo título. A gente falou do Bahia jogando muito bem. Essa desatenção. Pois é, a gente viu um Bahia mais capaz do que está demonstrando agora. A gente viu. Sim, claro. Nossa, a gente viu as exibições memoráveis do Bahia nesse Brasileirão. Pois é, mas aí começou esse momento aí de instabilidade, até fazer uma conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos últimos 8 jogos, ele só venceu 2. Aí perdeu aqui, só triunfou 2, aí tá difícil na Bahia. Pois é, e assim, ó, eu botei nessa conta o jogo também pela Copa do Brasil, tá? Desses últimos 8 jogos, que foi aquela derrota para o Flamengo. Mas assim, muitas derrotas, é pouca vitória. Você só conseguiu vencer o Criciúma e o Atlético Mineiro. E veja, assim, tirando o Atlético Mineiro, que aí eu acho que é inapelável, não dá pra gente fazer nenhum tipo de qualquer coisa. Um triunfo importante, ganhar do Galo. Pois é, exatamente. Foi uma 3-0. Não só venceu, ganhou de 3-0, ganhou bem. Mas perdeu de goleada para o Fortaleza, perdeu para o Flamengo, empatou com o Cruzeiro do Diniz, que está nesse momento, e perdeu para um Vasco que oscilava e cheio de desfalques. Então, acende o alerta aí. Tanto que a gente, como eu comentei no primeiro bloco, a insatisfação clara do Rogério Ceni, quando ele diz que se surpreendeu com a própria equipe, que pode fazer alterações no time, como você falou, a bronca que o Everton Ribeiro tá, aquele gol que o Rafael Ratão, como eu falei também no primeiro bloco, perde, não pode perder. Você podia ser um resgate assim, muito daquelas para falar por anos. Olha, lembra quando a gente estava perdendo 3-0, empatou lá em São Januário, estava nos pés do Rafael Ratão e aconteceu isso. Assim, é complicado. O Rogério Ceni começa a receber pressão, a torcida tá na bronca. Essa torcida não, né? Tem torcedores já na bronca com ele, porque ele começa a ser vítima também do próprio sucesso, né? Então, assim, eu acho que as pretensões do Bahia é alta. Eles querem mais. Só que eu acho que eles não estavam esperando também um título agora. Eu acho que o projeto do Bahia... Mas esperavam uma vaga de Libertadores. Eu acho que isso eles esperavam. Eu acho que eles esperavam a briga. Eu acho que a briga pela vaga. E, querendo ou não, ainda está na briga. Eu acho na briga pela pré-Libertadores, sabe? Não tá nem no G4, não. Ele tá ali naquela reza, né? De beleza, Flamengo de repente ganha uma Copa do Brasil,
Aí ele já está ali no G4, já vira G5. Aí o G6 já não é G6, passa a ser G7. E aí Pois é, vai aí o Bahia essa, né? entrava. Se é G7, o Bahia entrava hoje, por exemplo. Pois é, Mas é assim, desse jeito que tá. dos times Torcendo que pro estão Flamengo acima. ser campeão da Copa do Brasil, o Bahia. Olha a situação do esquadrão. Pois É, é negão. complicado. Mas olha, dos times que estão acima do Bahia hoje, eu acho que os únicos que eu não esperava estar tão. Não é nem que está tão acima, né? Mas que tivesse assim, numa tranquilidade em relação ao Bahia, é o Internacional, que inclusive teve um momento bastante conturbado no começo do Brasileirão e agora já está lutando pela Libertadores. Já está lutando, não, está na zona da Libertadores. E o próprio Fortaleza. O resto são todos os times de muito investimento. É o Botafogo, é o Palmeiras, é o Flamengo, é o São Paulo. Então, assim, se a gente botar num contexto, tem uma razão. O problema do Bahia, para mim, não é a posição na tabela, é o recorte desses jogos que eu falei. É muito tempo sem vencer, é muita dificuldade, é muita oscilação. Não é muita oscilação, porque no caso a queda é vertiginosa. O time saiu de um momento bom e começou a cair, cair, cair. 2 vitórias em 8 partidas é muito ruim. É muito ruim e preocupante. Vamos ver o que é que o Rogério consegue dar de resposta dentro de campo, né? Acho que esse é o ponto mais importante agora. É isso, né? Vamos esperar a lucidez então desse Bahia. Por falar em lucidez, a capa do nosso episódio é ele, conhecido mundialmente por Receba, bordão, que tem 50 sotaques diferentes aí. Eu e Gabriel Itajara estávamos conversando aqui, né, fora do ar, que se existe uma palavra em português que qualquer fã de futebol aprendeu no mundo, é receba. Porque luva de pedreiro é luva de pedreiro, né, cara? A única voz lúcida na premiação da Bola de Ouro, Gabriel Itajara, foi para lá, assistiu a premiação, levou a camisa de Vinícius Júnior, não foi do Real Madrid não, hein? Foi a da seleção brasileira. Levou a camisa 7 da seleção brasileira, luva de pedreiro, marcou presença e, para mim, foi a figura mais incrível, assim, do ponto de vista de lucidez, de ir e não ter, assim, o menor pudor de dizer, galera, vocês viajaram, é Vinícius Júnior, estender a camisa, os fotógrafos tiraram foto, repercutiu pra caramba. Cara, não tinha como a gente passar essa semana sem repercutir o assunto mais falado, que é a cerimônia da Bola de Ouro. E não tem como a gente esquecer dessa figura que teve presente na premiação da Bola de Ouro. Luva de pedreiro, cara, fez o que qualquer brasileiro queria fazer. É um orgulho que eu tenho de ser nordestino, de ter nascido lá no interior da lá em Quijingue, oh, rapaz. Que felicidade, hein? Luva, mais uma vez, dando exemplo, só que dessa vez positivo, Gabriel. Pois é, João, inclusive, a gente comentou, né, antes de entrar, sobre a questão, né, que ele é um garoto muito humilde, tem as questões, que sofre muito deboche pela falta de formação, às vezes de conseguir colocar algumas coisas mais claramente nas suas palavras, nas formas de se articular. E assim, é muito sintomático, assim. Além de tudo, assim, acho que tem que ter respeito antes de qualquer coisa, assim, pela figura, né? É um ser humano, ele tá fazendo o trabalho dele, ele é popular no mundo todo, mas o Luva de Pedreiro, se a figura, como a gente está colocando, a única voz lúcida nessa premiação assim, acho que não sei a única voz lúcida, porque eu vi entrevistas aí de outros jogadores e ex-jogadores, inclusive comentando sobre que o Vinícius Júnior merecia, mas sem criticar a bola de ouro. O Luva de Pedreiro, quando ele decide demarcar o território, levando uma camisa do Vinícius Júnior, uma camisa do Brasil do Vinícius Júnior, é uma coisa assim meio. É muito forte.
Como você Muito, falou, cara. uma lucidez. E Muito. assim, é uma coisa que a gente. Como gesto, assim, é uma imagem fortíssima, assim, de um posicionamento, de uma maneira de se portar, assim. Eu diria que o Lula de Pedreiro foi, assim, para as relações internacionais, o que a gente costumava ver ali no começo dos governos de Lula, ele tentando interagir com outros chefes de Estado e tal, em outros eventos internacionais. A humildade com a qual ele chega nos espaços conquista, é carisma. E aí a galera ao redor dele escuta ele, vê o que é que ele está falando, presta atenção no que ele está fazendo. E aí o Lula de Pedreiro ele se torna o centro das atenções nesse momento que ele me puxa essa camisa de Vini Júnior, bicho. Estende lá a entrada da bola de ouro. Galera tira foto dele segurando a camisa. Isso assim, não tem preço, Biel, assim, sabe? Valeu mais do que 1.000 comentários de jogadores de smoking, sabe? Falando ali, fazendo aquela fala política. Eu acho que ele foi para um embate, não só para o embate verbal, porque eu tenho certeza que uma das pessoas que gritou Vini quando o EA foi puxar o cartão de vencedor foi ele, mas também para o embate imagético, para esse embate de imagem, de colocar essa situação para ser vista, para ser observada por todo o mundo, né? Isso, cara, palmas pro Lula de Pedreiro, né? Exatamente, assim, a gente sabe que todo o contexto que se deu essa votação, de como o lobby da UEFA, como foi ridículo, sabe? Que aí a gente começa a perceber de onde começa, né? Que foi desde a Eurocopa, quando eles elegem o Rodri, melhor jogador da competição. Ele não foi nem o melhor jogador da Espanha. Ele foi considerado o melhor jogador da competição para poder começar uma campanha para ele, melhor do mundo. E aí vai todo um. Pô, na Eurocopa a gente viu, pô, o Dani Olmo jogou mais que ele, o Nico Williams jogou mais que ele, o Yamal jogou. O Rodri. E eu vou fazer assim. O Rodri ele nem merece. Não é que ele não merecia. Assim, é injusto com o Rodri, porque ele acaba ganhando uma antipatia injusta, que ele é um grande jogador. Ele não é o melhor Eu jogador também do acho, mundo. nesse sentido eu concordo com você. Ele Ele não vai é o ganhar melhor. uma antipatia que ele não precisava herdar isso. E é muito mais por conta de uma treta que a gente está percebendo da FIFA e da UEFA, sobretudo, né? Com o Vinícius Júnior, do que propriamente bizarro, né? Pois é, não, é que nesse momento fica muito focado na UEFA, porque o prêmio é da France Football com a UEFA, que estão junto, que eles estão na parceria, e a FIFA tem várias tretas com a UEFA, que é o que começa a pensar que esse pode ser o momento da FIFA também se posicionar e colocar o Vini no prêmio do Do FIFA Awards. Best. Exato, que agora mudou, né? FIFA Awards aí, o O prêmio da FIFA FIFA. Awards, né? Ele ainda não tá nem não tem data marcada, mas pode ser aí um momento aí da FIFA demarcar um território de embate aí com a UEFA, porque ficou muito esquisito, sabe, para a UEFA. Ficou uma coisa assim, pô, o cara é o melhor do mundo, assim, não tem discussão. Ele foi o protagonista da UEFA Champions League, ele fez gol na final, fez gol na semifinal, jogou muito no Campeonato Espanhol, foi protagonista no título espanhol do Real Madrid. É o melhor jogador do melhor time do mundo. Inclusive, o melhor time, segundo a própria UEFA. Essa premiação deu o prêmio para o Real Madrid, o melhor jogador do Exatamente. time não ganhou. Assim, tem suas contradições. E como, assim, eu até estava comentando no programa da rádio ontem, pô, o Rodri poderia ter merecido o prêmio no ano passado, quando o Messi ganhou. Exato. Porque se a gente lembrar que o critério do prêmio do ano passado, teoricamente, não contava a Copa de 2022. Teoricamente. No critério ele diz que não contou. Mas se você deu para o Messi, que terminou a temporada europeia, depois foi para a MLS e o cara é o melhor do mundo, desculpa. Você tirou uma onda assim. E era o Rodri campeão da Champions League, fazendo gol na final, sendo o melhor jogador do Manchester City. Pois é, né? E as Era para contradições ter disso. dado pro cara lá, e aí agora quiser tampar o sol com a peneira. E Ah, cara, fizeram uma ficou muito pior. cagada. Fizeram uma cagada, porque, assim, se passaram de racistas. Se passaram, assim, toda a justificativa que tinha, assim, não, porque o Rodri, ele tem postura de jogador. Bexiga de postura de Que jogador, papo é rapaz. esse, né, cara? Que Papo de papo é racista. esse, Papo de né? racista.
Pode dizer, Papo pô, de o cara, racista, gente. se Vinícius Júnior tá debochando da cara de um O fair torcedor. play, o futebol venceu. Que papo é esse, minha gente? Exato. E veja só, quantas vezes Cristiano Ronaldo fazia gol e fazia assim para a torcida do Barcelona? Eu tô aqui, baixa a bola. Pois Que é, né? postura é essa? O Messi fazia gol no Bernabéu, tirava a camisa e mostrava a camisa número 10 para a torcida do Real Madrid. Pois é. Todas essas A gente coisas tinha isso. podia ser uma coisa assim. Assim, aí meu último argumento é o goleiro da Argentina, Dibu Martínez, que também ganhou um prêmio injusto. Ele não é o melhor goleiro do mundo dessa temporada e ganhou esse prêmio. Tem jogador mais sem postura do que o Dibu Martínez. Um Pois é, cara né? que debocha de todo mundo, que tira uma onda, que tenta entrar na mente dos jogadores. Para, pô. Então, se quer colocar nesse campo, assume logo que você é racista, que você não gosta do Vinícius Júnior porque ele tá lutando da forma que ele tá lutando e que ele tá jogando muita bola. Porque o resto, assim, não tem explicação. E aí o Luva de Pedreiro acaba sendo um afago no coração dos brasileiros. A atitude do Luva de Pedreiro, assim, que eu acho que eu que acompanho pouco a vida de influências, né? Há muito tempo que eu não ouvia falar do Luva. Voltei a ouvir do Luva de Pedreiro da melhor forma possível, que foi essa grande atitude que ele teve no prêmio do France Football. É isso, meu irmão. Grande luva, grande luva. E é isso. Não vamos sair de polêmica, não. Não vamos sair de polêmica, não. Falamos da polêmica da bola de ouro. Agora, vamos sair um pouco dessa polêmica de âmbito mundial. Vamos falar um pouco na polêmica de âmbito nacional. Porque essa semana saiu aí, ó, notícia quentinha dessa terça-feira. Antes da gente começar a gravar o episódio, ó, recebemos essa notícia maravilhosa, que é a seguinte: os clubes da Série C, aí, alguns clubes da Série C se reuniram e emitiram um documento, enviaram à CBF defendendo a mudança da fórmula de disputa da Série C do Brasileirão. Foram os seguintes clubes que se mobilizaram: ABC de Natal, Botafogo da Paraíba, Confiança, CSA, Floresta, Itabaiana, Náutico e Retrô. A iniciativa partiu do presidente do Retrô, Laércio Guerra, conquistou o acesso da 4ª para a 3ª divisão esse ano, e aí já chega na turminha mobilizando, né, cara? Esse debate de 38 rodadas para a Série C, a gente já travou ele em outros momentos, mas ele volta à tona, agora capitaneado por uma figura que nesse momento tem força política no futebol brasileiro, que é o Laércio Guerra, presidente do Retrô, campeão da Série D. Ele tem uma influência forte a nível regional. Semana passada falando da Copa Atlântico Sub-19. Está começando essa semana, sexta-feira já começa a Copa Atlântico, organizada por quem? Pelo Retrô e pela Federação Pernambucana de Futebol. É bom ficar muito de olho nessa movimentação, porque o Retrô tem se colocado como protagonista. E trazer esse debate de novo da Série C com 38 rodadas é fundamental. Gabriel Itajara, quero saber sua opinião sobre isso, fale tudo, não me esconda nada. Série C com 38 rodadas, e aí? Só a favor. Só a favor. Por que justifique? Cara, primeiramente calendário, né? A gente viu aí esse campeonato brasileiro da Série C desse ano agora, o Náutico acabando o calendário em agosto. É muito chato, assim, é muito... A gente vê times tradicionais, assim, foram... Não, assim, falei o Náutico porque eu tô acompanhando aqui de perto, tá? E cubro o Náutico também nos meus outros trabalhos da vida. E é muito chato, pô. Tô aí desde agosto aí caçando notícia do Náutico, buscando coisa. Eu acho que assim é ruim para todo mundo. E o Laércio, ele entra nesse movimento. Ele entra na Série C querendo fazer barulho, né? Ele tá aí, assim. Eu estava conversando contigo como foi. Ontem ele foi apresentar em um outro podcast, o Timbucast, que é um podcast só do Náutico. Tá sem som. Aliás, um abraço para a galera do Timbucast, né, que fez essa entrevista aí com o Laércio e tirou essa na cartola dele, né?
Exato. Aproveitando que é meu irmão, que é um faz parte aí da bancada, mandar um abraço para ele também, todo mundo do TimbuCast, que acabaram tirando esse furo de reportagem aí do Laércio, que falou assim: olha, eu fui, liguei para o presidente Bruno Becker, vamos juntar, vamos tentar fazer uma série C aí mais recheada. Vamos tentar falar com os times do Nordeste? Aí vai contactando aí o Botafogo, o CSA. Deixa eu até ver certinho assim. Quer tipo, ABC, Botafogo da Paraíba, Confiança, CSA, Floresta, Itabaiana, Náutico e Retrô. Esses times se juntam, vão fazer essa comissão, entendem? O melhor para todo mundo, e não só para a gente do Nordeste, é uma Série C, 38 rodadas, espelhando a séries A e B, sobe 4, desce 4, tudozinho, 38 rodadas, consegue organizar tudo direitinho. Isso, inclusive, é mais atrativo para quem for comprar os direitos televisivos do campeonato, né? A gente tem que lembrar disso. A gente vê quantos problemas acontecem aí nesse processo de transmissão. Esse ano a gente teve umas transmissões bem difíceis ali no nosso futebol. Talvez num processo mais organizado, dê uma melhorada nesse ponto. A questão estamos gravando isso aqui no dia 29 de outubro. A CBF costuma divulgar o calendário do ano seguinte e o formato das competições em novembro. Então o tempo é muito curto. Esses times já estão organizados, já criaram a comissão e vão para a CBF. Então eles vão ter que ter um poder de barganha muito grande. E é onde entra aquilo que você falou, né? Entra o Laércio, entra o presidente do Botafogo e do Náutico, que são dois times tradicionais que estão nesse processo, do Botafogo, do Náutico e do ABC, do CSA, que são outros times tradicionais do Nordeste, que tem força Botafogo é o política. time que mais vezes jogou esse formato de Série C atual, então pode falar com muita propriedade sobre isso. É um representante também com histórico na disputa desse formato da terceira divisão. Pois é exatamente isso. Então, eu acho que é isso. Assim, como eu falei, sou a favor, eu acho que isso seria melhor para todo mundo. É um caminho aí que eu acho que é o caminho natural para essa Série C, tá? Acho que alguma hora isso vai acontecer. Uma hora isso tem que acontecer. Que acho que até, inclusive, é o formato mais melhor para todo mundo acompanhar. Vamos ver, né? Não vai ser fácil, tem pouco tempo, mas eu acho que esses times têm força política para conseguir emplacar essa. Vamos ficar de olho aí, porque se conseguir, bota mais uma na conta do Laércio, viu? O cara tá virando aí o nosso Eurico Miranda do Nordeste. O Eurico Miranda jovem aí. Tá pra brincadeira não, viu? O Laércio, de fato, está mudando o panorama aí, né? É outro nome de destaque entre os dirigentes do futebol nordestino. Antes a gente falava muito do Marcelo Paes, agora não só o CEO do Fortaleza, vamos falar também agora do dirigente, do frontman, do presidente do Retrô, Laércio Guerra, que também está bastante proeminente por aí. Vamos continuar falando de resenha, porque, olha, próximo assunto é amor e ódio, cara. Amor e ódio, a gente falou de América Mineiro e Sport na última rodada da Série B, vitória do América Mineiro, teve bate-boca, hein? O Lisca falou poucas e boas aí, a galera conseguiu captar uma das coisas que ele tinha falado, disse que jamais perdia para o time do presidente do Sport, rolou ali uma faísca no final da partida e eu não sei como é que ficou a relação de Lisca e dos colegas que ele tem no rubro-negro pernambucano, hein, Biel? É isso, João. Assim, foi uma coisa meio. Foi uma noite muito louca. Essa noite do Esporte América, a gente falou ali. O Lisca provocou a torcida, fez aquele sinalzinho, eu quero ouvir a torcida, porque a torcida passou o jogo todinho xingando ele. Vale lembrar, né, que o Lisca ele teve aquela passagem pelo Esporte, acho que há 2 anos atrás, né? Que ele chega no Esporte, faz acho que 3, 4 partidas, recebe uma proposta do Santos e abandona, sendo que ele no meio disso, né? Ele teve a proposta do Santos, tinha uma partida do Sport, ele comandou o Sport com a torcida
sabendo que ele tinha acertado com o Santos, que inclusive é uma das mágoas do PVC. Assim, o Paulo Vinícius Coelho, o grande jornalista aí do futebol brasileiro, fala que é uma das mágoas que ele tem porque ele sabia, e diz, querendo ou não, o Lisca tirou todo mundo de mentiroso, né? Disse que todo mundo que sabia, que a notícia veio de Santos, Lisca está acertado com o Santos. Chegou em Pernambuco, ele ficou se saindo, chegou na hora do jogo, a torcida estava revoltada. Tanto que jogou copo de cerveja batizada nele, né? Aquela cervejinha que não é cerveja, né? Então. Cerveja no seu estado final. Aquela que já passou por dentro do cidadão. Mais uma filtragem humana. Exato. Tomou um copo de cerveja com filtragem humana. Aí foi uma coisa assim bem desagradável, que é quando a gente relembra assim. Aí já é a parte chata do lado da torcida. E aí na entrevista coletiva, ele se sai de uma forma muito, assim, escrota. Eu não sei outro nome para não dizer escrota. Assim, pois é, né? Tá precisando. Assim, ele fala assim, o esporte, a torcida ele falou, eu não tenho proposta do Santos não, mas a torcida hoje me colocou numa situação que eu não posso fazer. Eu tô quase, a torcida me demitiu. Olha que fala cafajeste, né? E aí ele vai para o Santos. E aí vira tudo que a gente sabe, tudo mais, o tempo passa, e aí chega nessa partida, aí ele debocha, olha para a câmera, xinga o presidente do esporte, diz que nunca vai perder para ele. Que é isso, cara. E ainda na entrevista coletiva, ele tira uma onda assim de eu amo a torcida do esporte, ela também gosta de mim, o amor e ódio são sempre parecidos. Aí ele fala, os jogadores do esporte gostam de mim. Falou que o Thierry deu uma camisa para ele. Falou olha que o Chico só, deu um abraço. Aí queima até o Thierry, bicho. Uns caras, pô, meu irmão, deu uma camisa para. Ele colocou todo mundo numa situação delicada. E assim, a minha percepção ele queria desestabilizar o vestiário do esporte para ver se o Yuri tenta ir para cima dos caras, só que é reta final do brasileiro. O esporte está na luta pelo acesso. Acho que o esporte não vai deixar cair nessa armadilha. Mas a minha percepção é essa, que o Lisca foi tentar fazer uma armadilha para o esporte. Ganhou o jogo, é a hora de eu entrar na mente desses caras. E assim, eu acho que ele não entrou nem do lado dos jogadores, nem da comissão, nem da presidência do esporte. Mas eu acho que ele entrou do lado da torcida, tá? Muita parte da torcida está revoltada, muitas ameaças. Aí voltamos daquele negócio. Muitas postagens esquisitas ali nas redes sociais, de gente falando quando ele vier em Recife, o que é que vai acontecer. Que a gente, eu não gosto, eu sou sempre contra e acho muito delicado esse ponto. Mas é o tipo de animosidade que ele tá cavando, tá? É o famoso buscou o contato vai vir. O contato não é uma coisa. Ele não tá pra brincadeira, não. Abre o olho, Lisca doido. Rapaz, a vida não tá fácil, não. Com essa, eu vou até finalizar o segundo bloco do seu, do nosso Firula e Rapadura. Cara, daqui a pouquinho a gente volta no terceiro bloco, trazendo os palpites aí dos jogos envolvendo as equipes nordestinas que vão rolar ao longo da semana. Não sai daí que a gente volta já já. Esse é o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o terceiro e último bloco do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jales e ao meu lado eu tenho o meu parceiro Gabriel Itajara aqui nos comentários. Vamos agora para o nosso terceiro bloco para finalizar esse nosso episódio do Firula, a nossa lista com palpites da semana. Vamos trazer então a listinha dos nossos jogos que começam já com o duelo de Juventude e Fortaleza. Juventude e Fortaleza, Alfredo Jaconi,
Quero saber de você, Gabriel Itajara, seu palpite para esse duelo. Vai dar o Lion. Fortaleza aí ganhar com. Vai ser jogo difícil, né? Jogo no Jacone é sempre difícil, mas vai dar Fortaleza. Sempre. Sempre difícil ganhar no Alfredo Jaconi do Juventude. É uma situação complicada, mas eu também acho que é triunfo do Lion. Vou de vitória do Fortaleza também. Agora essa aqui, ó. Duelo de rubro-negro, hein? O pacto. Atlético Paranaense e Vitória. Lá no Caldeirão do Pacto. Digo, na Liga Arena. Caldeirão do Pacto é foda. Bicho, os caras não meteram isso lá. É o Caldeirão do Pacto. Desligue o modo Arena. Liga o modo Caldeirão, não sei o que. É o Caldeirão do Vai Thiago. ser empate. E um empate bom pro Vitória, tá? Acho que vai ser empate. Rapaz, eu vou meter. Bicho, não tem como botar triunfo do Vitória, não. O Atlético tá desesperado por esses pontos em casa nessa reta final do Brasileirão. Eu nunca vi uma ação de marketing tão desesperada. Sabe? É sério, o texto dela me deixou assim, gente, que angústia que esses caras tão quase que diz assim, chorando, não vamos deixar virar o coxa, não. Porque, nossa, que a força que nos trouxe até aqui, eu me lembro até dos trechos da mensagem, a força que nos trouxe até aqui é a mesma que vai nos manter. Olha que Miguel, que frase de derrotado. Nas redes sociais, nem a própria torcida do Atlético gostou dessa campanha. Pois é, né, cara? Que parada. Tiro pela culatra, viu, bicho? Sei não vai ter 3 pontos em casa nessa rodada, não. Dê aí um pro Leão Baiano, e é isso mesmo. O palpite é empate aí, Atlético e Vitória. Ceará e Avaí. Esse. Eu acho que é o palpite mais fácil, tá? Eu acho que vai dar pro Ceará e vai dar com alguma tranquilidade. O Avaí tá muito em queda mesmo, né, cara? Não dá nem Moreira não salvou, não, o Avaí. Cara, Anderson também caiu de nível, viu, bicho? Daqui a pouco ele tá chegando lá nos clubes da Série C também. Já pensou Anderson Moreira no Botafogo da Paraíba? Vamos pra lá, é Ceará, né, bicho? Ceará mesmo na Arena Vozão, é 3 pontos pro Vozão, não tem boquinha não. Operário, Ferroviário e Esporte Clube do Recife. Olha, esse jogo. Esse eu acho que é o mais dramático que a gente tem no. Não é o mais dramático. Do esporte, para mim, todo esporte, para você. Eu acho que vai ser empate, para deixar ainda mais dramático. Nossa Senhora, Gabriel Itajara, aí você derruba a nossa audiência. Querido ouvinte, fiquem conosco. Eu acredito na vitória do esporte em cima do Operário. Tem que descontar, cara. Essa vitória na Ilha do Retiro ficou um gosto amargo. Tem que ir lá no Germano Kruger ganhar os 3 pontos dos caras. Eu acredito. Decisão. Ituano e CRB. Próximo duelo, próximo palpite. Esse aí é dramático também, hein? Pro Ituano, então, hein? Mas eu acho que vai dar Galo da Pajuçara, porque gosta demais o Hélio dos Anjos desse tipo de decisão, e ele é vencedor. A gente não pode esquecer, né? O Hélio dos Anjos esse ano já ganhou o Campeonato Paraense, ganhou a Copa Verde, e eu acho que ele tem cacife suficiente aí para fazer o CRB escapar do rebaixamento, e essa partida é o tipo de partida que ele consegue vencer. Vai dar. Eu também acho. É a cara do Hélio dos Anjos. Chegar preparado, entrar na mente do elenco dele. Galera, vamos lá, vamos ganhar dos caras e vamos humilhar. É duelo de galo, né, bicho? O Galo de Itu e o Galo da Pajuçara. Vamos com a Pajuçara nessa também. Palpite a favor do CRB. E para fechar nossa lista, Bahia e São Paulo, duelo de tricolores. Eita, duelo de tricolores na Arena Fonte Nova. Que trava a língua. Duelo de tricolores na Arena Fonte Nova. Vamos e aí? Eu acho que vai dar Bahia. Recuperação de Rogério Ceni vai ser contra o seu ex-clube, onde ele é ídolo, né? Não podemos esquecer. Eu acho que
Vamos ver aí o Bahia na luta pela Libertadores e essa vitória contra o São Paulo vai ser importante, vai dar Bahia. É isso, eu também, cara. É da Bahia, triunfo do Bahia. Tô nessa também. Aquele selo, né, nordestino, todos os nordestinos pontuam nos nossos palpites aqui, muito clubismo. Essa lista aqui, ninguém perdeu, né, cara? Todo mundo a gente botou vitória ou empate, né? É Pode isso. ser. É isso, semana brilhante. Vamos ficar nessa expectativa, então. Galera, é isso. Finalizamos, então, mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura. Você que curte a programação da gente por aqui na Sintonia Esportiva pode fazer também uma doação para a nossa chave Pix, uma doação de qualquer valor para o nosso Pix, que é o seguinte, pixsintoniaesportiva@gmail.com, repetindo, pixsintoniaesportiva@gmail.com. Colabore conosco e fortaleça aí o trabalho da gente na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Se você também puder, quiser ou tiver como contribuir aí pra gente pelo PicPay, a gente tá lá no PicPay também, né? @Firula e Rapadura. Tá lá o nosso perfil no PicPay, você pode fazer a doação também de qualquer valor pra gente também por lá. Gabriel Itajara, meu parceiro, é sempre um prazer enorme estar com você aqui conversando sobre futebol nordestino na hora do almoço, toda quarta-feira aqui na Sintonia, Biel. É isso, João, prazer é todo meu. Assim, a gente fica sempre feliz, né, de estar passando aí sobre o futebol nordestino inteiro, né? A gente aí tem que trazer sempre e não para, e cada semana é mais decisiva, é cada coisa mais emocionante, é mais detalhes, é mais bastidores do futebol nordestino. E é isso, assim, vamos embora que semana que vem tem mais. É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Se você quiser aí acompanhar a gente nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram e no Threads, né? Também estamos lá no TikTok, @Firula e Rapadura, nosso canal lá no YouTube também, Firula e Rapadura Podcast. E, lógico, as redes sociais da Sintonia Esportiva. Tá lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Threads, enfim, no TikTok. Todas as redes sociais você procura pela Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Valeu, valeu e tchau, tchau. Esse é o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.